capítulo de número 20. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo sentados, queridos. Isso. Aleluia. Venha Deus, Charles. Sua mamãe, seu pai, Charles faz parte dessa história, né, Charles? Você é uma bênção, meu irmão. Todos encontraram? Comigo. Uma leitura um pouco extensa, mas é necessária. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon da mar, que era em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porventura os nossos olhos estão postos em ti, e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças e as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Glória a Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíre ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvar o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos
dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Amém. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, esta é a palavra que tu trouxeste ao meu coração para ministrar a tua igreja. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, se faz presente e usa-me como instrumento nas tuas mãos, e prepara cada mente, cada coração para receber a palavra que vem de ti, que desce da glória. Senhor, toma o teu lugar nas nossas vidas, Senhor. E este culto não é nosso, ele é teu, portanto dirige como tu queres, em nome de Jesus. Amém. Estava hoje orando ao Senhor e pedindo a Deus uma confirmação para esta palavra. E quando eu li esse capítulo, porque esse capítulo é muito bonito, principalmente quando chega no versículo 9, que realmente tem marcado a minha vida, Deus pôde me dar aqui 5 verdades que nós não podemos esquecer em nenhuma situação. 5 verdades. Queridos, todos nós temos um chamado. Todos nós, principalmente nós pastores, nós temos um chamado. E o nosso chamado, ele é obscuro. É interessante, amados, que Deus nos chama, e Deus não diz como é que vai ser, mas Ele chama. Ele não diz o que nós vamos enfrentar. Mas, apesar de Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus manda, ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nós lemos que o Senhor diz que sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós ficamos assim, pensando, imaginando: Senhor, falta alguma coisa. Mas onde? Como? Quem vai me ajudar nesse ministério? Quem vai me ajudar no meu chamado? Quem vai me manter nessa obra que eu tenho para mim? Primeiro, entenda, irmãos, o que é ministério. Eu vi uma definição sobre ministério que muito me chamou a atenção. Diz que ministério é uma chamada incrível a uma pessoa inadequada para fazer uma obra impossível durante um tempo indeterminado, sem recurso algum. Se alguém quiser abraçar o ministério, tem que ser por aí. Esse é o que é o ministério. Daí, quando eu penso no meu chamado, no meu ministério, na minha igreja, quando eu penso o que Deus tem feito nas nossas vidas, quando eu penso o que Deus tem feito na minha vida, na minha família, na igreja do Nai, irmãos, eu não aguento, o coração vai a 1000 por hora, porque eu
pastor, de toda a igreja, pertencendo ao ministério abençoado. Mas a obra de Deus é para sair. Passamos algumas semanas, eu e minha esposa, Senhor, será que é? Será que não é? Tem misericórdia, confirma. E o nosso pastor compreendeu o nosso chamado. E nós saímos. E liguei para um pastor amigo, pastor Henrique, pastora Ivna. E poucos dias eu tinha pregado na igreja deles. E também outra vez fui no apartamento deles e lá Deus usou a pastora Ivna de uma forma tremenda. E quando eu liguei, ela disse: olha, ele disse, pastor Henrique, é a confirmação de Deus. Deus está começando a fazer, a cumprir o teu chamado. E nos deu 40 cadeiras dessas. Era tudo que nós tínhamos. Mas eu não tinha onde botar as 40 cadeiras. Quando a gente olhou esse prédio, que a dona viu, disse: Edson, é aqui. Mas como é que nós vamos alugar um prédio que era R$1.000 e nós não tínhamos nem onde comer dentro de casa? Então aqui começa a loucura. Depois de 3 semanas de guerra, nós pedimos a confirmação do Senhor. Deus confirmou. E o único bem que nós tínhamos, o Gol 98, nós vendemos por R$4.000 e 3.000 nós demos de calção nesse prédio. E aí nós, com o 1.000 que ficou, nós tivemos que resolver algumas coisas. E aí, irmãos, entra o trabalhar de Deus. Alguns irmãos ajudando. A Nereuda, Deus usou de uma forma assim tremenda. Minha mulher aqui acabou de dizer a poesia aqui. Não tinha dinheiro, mas tinha cartão. Ela confiou o cartão. Que loucura, né? O Zé Maria, irmão, sofreu comigo aqui para tirar um vazamento que tinha aqui. Não foi, Zé? Quantos dias nós sofremos, quebrando cabeça? A gente sem dinheiro, sem nada. Mas nós confiávamos no nosso Deus. E nós ficamos assim nessa angústia. E Deus começou a trabalhar. E na peça do carro nos emprestaram a bateria em uma caixinha pequena, em uma guitarra. Então já estava bom demais. Não tinha um culto desse, era ali que nós fazíamos o culto. Glória a Deus. Primeiro culto, o meu irmão me deu a placa aqui de frente, que eu não tinha dinheiro para comprar, meu irmão deu, nós colocamos. No primeiro culto o Senhor disse assim: aluga a cadeira, porque não tinha dinheiro. Sabe por que Deus não mostra, Deus não revela como é que vai ser a nossa vida, como é que vai ser o nosso ministério, pastores? É para nos poupar. Porque
Porque se a gente soubesse como seria difícil, nós não encarava não, né, pastor Júnior? Por isso que Deus chama e não revela. Aleluia. Senão a gente desiste, irmão, nas lutas. O desafio é grande. Porque para obedecer à voz de Deus, a gente anda no sobrenatural de Deus. E andar no sobrenatural de Deus é acreditar no impossível. E nós temos a alegria e a ousadia de dizer que somos salvos, somos crentes, conduzimos uma Bíblia, mas muitas vezes não queremos acreditar no sobrenatural de Deus. Meu irmão, nós temos que tomar posse do que diz a palavra. Se a Bíblia diz e o Senhor confirmou, se o Senhor quer a sua vida, nada pode impedir o agir de Deus. Você tem que andar no sobrenatural de Deus. Você tem que viver o sobrenatural de Deus, mesmo que pareça loucura. Por isso Deus chamou os seus discípulos, porque eles acreditavam no sobrenatural de Deus. Por isso eles acreditavam, eles sabiam, e Jesus conhecia muito bem. Por isso que Jesus disse: Pedro, pode vir sobre as águas, e Pedro andou. Por isso que Jesus disse assim: olha, vai Pedro, lança o anzol no mar e abre a boca do primeiro peixe que tu pegar, vai ter um dinheiro dentro, irmãos. Ele não vacilou, ele não duvidou, ele foi. Nós precisamos acreditar no sobrenatural de Deus. Aleluia. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 12 e observa o chamado de Abraão, Deus chamou Abraão para o sobrenatural. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas aonde? Aonde Deus foi ir? E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma vez, irmãozinho. Ele foi. Irmãos, 9 meses sem carro, 9 meses eu e a irmã Norma saindo, visitando a pé. Era tão gostoso, não era, Norma? Uma vez nós saímos dando a Santa Ceia de alguns irmãos que faltaram a Santa Ceia, e nós saímos aqui da nossa casa, fomos lá para 1º de maio da Santa Ceia de uma senhora que não era da nossa igreja, mas era uma irmã que não está mais conseguindo andar, e fomos deixar a Santa Ceia para ela lá. De lá nós saímos para a casa do Rogério, se eu não me engano, lá da casa do Rogério. De lá nós saímos aqui para a casa do irmão Chacô, que é do outro lado, e quando nós terminamos já era de noite. Nós já corremos para vir para a igreja para adorar, para buscar. Irmãos, estávamos cansados, mas satisfeitos, porque foi o Senhor que nos conduzia aquele momento. Depois de 9 meses, Deus nos dá um carro, e era uma bênção. Suaves 60 parcelas de 577. Mas em novembro fui assaltado e levaram o carro. Aí a pé de dor, né? Alguns dias. Aí Deus tocou no coração aqui da irmã Zilneida do canto: vamos vender o carro para você, um Polo. E vamos, o carro bonito. Pastor, é 20 mil. O senhor me paga 1.000 por mês. Você tá bom. 1.000 com mais 577, que o outro está faltando 30 e poucas parcelas ainda, dá uma beleza, né? Que o outro até agora não apareceu. Irmãos, paguei 2 parcelas do Polo, amém? Aí ontem, depois do culto, eu sou da irmã Zilneida e do Cândido. E o Cândido foi conversar com o pastor Chacô e disse: olha, pastor, Deus está mandando e nós vamos obedecer. No dia 15, o pastor Rex me dá mais 3 mil que está faltando no carro, que eu estou precisando no dia 15. E os 15 mil restantes, nós estamos abençoando o pastor Rex. Ele não deve mais nada. Bendito seja o teu nome, Senhor.
sempre nós estamos prontos para atender a igreja. Porque esse é o nosso chamado. Não importa a hora que a gente vai sair, mas é a hora que Deus tem mandado. Agora entenda uma coisa: a certeza de Deus não significa a ausência de problemas. A gente tem Deus na vida, Deus está nesse lugar, mas surgem os problemas. É aí onde entra a história de Josafá. Josafá, um homem que reinou, fazia, sabe, Deus abençoava grandemente, ele andava nos caminhos do seu pai, mas de repente ele é surpreendido com uma notícia terrível, que vinha sobre ele um grande exército vinha, irmãos, para massacrar, e ele angustiou-se demais, e diz a Bíblia que ele primeiro temeu ao Senhor, buscou ao Senhor, jejuou, pediu ajuda ao Senhor. Sabe aonde? Na congregação. Meu irmão, se a coisa está difícil para você, se problemas têm surgido na sua vida, olha a receita: jejum, busca, adora, louve ao Senhor na igreja, no lugar da bênção, no lugar da presença de Deus. É aqui, meu irmão. Aleluia. E ainda tem gente que consegue sair da igreja, mas a igreja é o lugar da presença de Deus. Primeira verdade de Deus que você não pode esquecer, meu irmão: em qualquer situação, Deus tem poder sobre todas as pessoas e em todas as situações. Não importa a situação que você passe, não importa o problema que você passe, uma coisa eu sei: Deus, Ele domina a história, Deus domina o universo, Deus domina os homens, Deus domina a situação, Deus muda a história. E hoje Deus chama a nós na sua presença e diz: eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua família, eu quero mudar o seu trabalho. Irmãos, dependam do Senhor, se ponham na presença do Senhor e confia no Senhor, porque Deus, Ele entra com recursos divinos quando você menos espera. Deus tem poder. Quantos creem que Deus tem poder? Porque hoje aqui é sinal do poder de Deus. Está hoje aqui é sinal da potente mão do Senhor. Aleluia. Porque quando muitos não acreditavam, irmãos, a mão do Senhor estava sobre nós. Quando muitas vezes chegamos e vimos um prédio feio, um prédio, irmão, que eu me admiro como é que as pessoas vinham para esse culto aqui, porque o prédio era feio, mas não vinham pelo prédio, vinham pela doce presença do Senhor Jesus, pela doce presença do Espírito Santo. Aleluia. E a cada dia o Senhor confirmava dizendo: e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segunda verdade: Deus tem sido fiel ao seu povo, tanto no passado como no presente. Olha a história, irmãos. Olha para aquilo que Deus fez. Olha para o povo de Deus lá no Egito, no deserto. O deserto não é lugar de se matar, mas é um lugar de se curar. Muitas vezes a gente passa pelo deserto da vida e quer reclamar de alguma coisa. Irmãos, é necessário ir para o deserto muitas vezes, porque lá no deserto é onde a gente vai ver o agir, onde a gente vai ver a presença, onde a gente vai ver o milagre, onde a gente sai da acomodação, onde a gente sai da mesmice e começa a ver Deus realizar e fazer coisas impossíveis diante de nós. Porque Deus ainda é o mesmo, Ele não muda. Quantos creem que Jesus ressuscita mortos? Quantos creem? Quantos já oraram pelo defunto? Você sabe por que não está acontecendo nada? Porque nós não
Com 3 dias, o cara estava em casa, 3 dias. Teve uma eclâmpsia. O Siqueira me ligou por volta de 5 horas da manhã que ela tinha desmaiado. E eu corri, peguei, ajudei a levantar minha irmã do chão. Colocamos na cama. E ela não ficou legal e a gente não foi levar para o médico. Nós conseguimos levar. E ela foi assim, meio sonolenta. Chegamos no Antônio Prudente. Assim que nós chegamos, a gente subiu. E quando ela estava no procedimento para atender, ela teve outro ataque tão forte, irmãos, que ela ficou roxa, as unhas ficaram roxas, ela babava. E quando os médicos viram, correram para a sala de ressuscitação. Irmãos, ali eu vi minha irmã morta. Eles não deixaram que nem eu, não Siqueira, ficasse ali. Irmãos, eu senti uma presença terrível de morte naquele lugar. Ali eu fiquei exclamando o sangue de Jesus e disse: Deus, não deixe, eu repreendo todo espírito de morte. Liguei para algumas pessoas e disse, liguei para casa e disse: Norma, pelo amor de Deus, ora, Norma, que o negócio aqui está difícil. E eu estava me controlando, irmãos. Eu vi a minha irmã morta naquela maca, toda entubada na sala de ressuscitação, depois de algumas massagens cardíacas e um monte de coisa que fizeram. Depois os médicos chamaram e não deram esperança para ela. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus da nossa esperança. Os médicos disseram que talvez ela ficaria com sequelas. Irmãos, e uma sequela ficou. Porque quando Deus faz a obra, faz por completo, Ele não faz pela metade. Então, em nome de Jesus, acredite no sobrenatural de Deus. Terceiro, sem a presença de Deus, irmãos, nós estamos falidos. Porque o que destrói uma vida, o que destrói uma nação, o que destrói uma igreja não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. Quando o Senhor fala com Abraão e diz assim: olha, Abraão, eu vou matar, vou destruir essa cidade. Abraão diz: Senhor, se tiver 50, tu vai destruir. Não, por amor, 50 eu não vou destruir. E se tiver 45, não, também não. E 40, e 35, e 30, irmãos, chegou em 5. Que não tinha justo ali. E o pouco que tinha, Deus tirou, foi nós, seus filhos. Até a mulher conseguiu se corromper olhando para trás, desobedecendo. Então é a ausência de Deus. E a nossa maior preocupação hoje é estar na dependência de Deus, é nos humilhar diante dEle, para que a glória dEle permaneça sobre nossas vidas. Em quarto lugar, as promessas de Deus são um fundamento sólido para a nossa fé. Fé, meu irmão, é acreditar. Fé é descansar nele. Fé é acreditar no impossível, ainda que pareça loucura. A fé, ela chama a existência aquilo que não existe. E você tem fé. Todos nós temos fé. Estamos aqui hoje porque nós acreditamos, nós temos fé. Mas nós temos que exercer a nossa fé para que as bênçãos de Deus nos alcancem. Irmãos, eu digo que Deus é um Deus de continuidade. O que Deus começou, Ele vai terminar. Quem tem promessas de Deus aqui, levante a mão. Irmão, se Deus tem promessa na sua vida, olha, pode ficar tranquilo. Não pare de acreditar, acredite sempre. Porque Deus começou e talvez algumas coisas pararam pelo caminho. Mas são promessas de Deus. Deus é Deus de continuidade, irmão. E Ele vai continuar o que começou. Por isso eu digo nesta noite: Ele vai salvar a sua família. Ele vai restaurar os teus. Ele é fiel. Ele vai operar grandemente em tudo que Deus prometeu. Deus vai cumprir. Quantos acreditam no sobrenatural de Deus? Aplauda o Senhor. Glorifique o Senhor. Quinto lugar, a presença de Deus no meio do seu povo, irmão, resulta em livramentos e vitórias.
presença de Deus nos dá e nos garante vitória. Por isso, em Cristo Jesus, nós somos o povo mais vitorioso e mais abençoado. Por isso, em Cristo Jesus, nós estamos seguros, irmãos. Nós somos o único povo que tem vitória antecipada. Nós somos o único povo que consegue ter paz no meio da guerra. Nós somos o único povo que antes de entrar na batalha já tem a garantia da vitória. Nós somos o único povo, irmãos, que é a menina dos olhos de Deus. Nós somos amados pelo Pai. Aleluia! Por isso, querido, nas guerras que você enfrenta no dia a dia, a peleja não é vossa, ela é do Senhor. Não adianta você ir com suas forças, não adianta você ir com seus recursos humanos, não adianta você ir com a sua sabedoria, não adianta você ir com a sua garra, com a sua força, não. A nossa vitória, ela vem do Senhor, porque a peleja não é vossa, ela é do Senhor. E o que vence a guerra não é o Deus da guerra, mas é o Deus da paz. Então tenha paz no seu coração. Você precisa de paz na sua alma, porque senão você não vai conseguir vencer as pelejas da vida. Você tem que buscar essa paz que desce do céu e flui na nossa alma e nos faz transbordar, irmão. Não importa o que aconteça, você tem que ter paz na sua alma. Você tem que ter segurança. Você tem que ter confiança no seu Deus. Não importa. E nós cantamos: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás. Irmãos, é na paz que nós vamos vencer. Aleluia. É na paz. O que fazer, pastor, para ser vitorioso no meio da guerra? Meu irmão, é necessário tomar posição. E aqui entra uma advertência de Deus. Nós, povo de Deus, precisamos tomar uma posição. Posição de guerreiros, posição de servos, posição de soldado fiel que está pronto para batalhar pelo seu mestre. Lama show, cantarei. Precisamos tomar posição, igreja. Precisamos sair da acomodação. Precisamos sair das quatro paredes. Precisamos tomar posição. Aleluia! Eu não sei se a posição que Deus quer que você tome é de joelho. Eu não sei se Deus, se é deitado, se é em pé, eu não sei. Mas Deus está mandando você tomar uma posição. Porque nós estamos esperando que as coisas aconteçam do nosso jeito. E Deus disse: não é do seu jeito, é do meu jeito. Tome uma posição. Nós corremos demais, irmãos. Nós estamos andando demais. Há muitas opções para nós, tanto no mundo como no mundo evangélico. E agora que a coisa vai pegar, e agora que a situação está mais complicada, porque o grupo LGBT está ficando mais forte, porque as portas estão se fechando. Está rodando aí na internet um vídeo de uma pastora, Damares. Quem não viu esse vídeo, irmãos, eu vou marcar o dia. Quero combinar com o presbítero Marcos e os manjosos para passarmos no culto da família. Uma mulher que é assessora lá do Planalto, e ela está trabalhando há algum tempo para tentar bloquear algumas leis que estão sendo criadas. Irmãos, ela está sofrendo. Ela disse: vamos orar, porque se você analisar, pastor Marco Feliciano está praticamente só na mídia, pastor Silas Malafaia está praticamente só. Por que ele está só? Eles estão só porque os demais estão escondidos atrás de uma gravata ou atrás de um púlpito ou uma igreja de granito.
dia da votação a favor do aborto, eram 37 partidos a favor, 12 eram contra. Irmãos, foi guerra espiritual. E ela disse que no dia que antecedeu a votação, eles entraram numa guerra muito grande, e foi um dia de decisões. E à noite eles ficaram lá no Planalto, lá em Brasília, e tem uma sala lá onde eles fazem oração, e se juntou alguns parlamentares evangélicos que ficaram em vigília, e eles oraram e clamaram. Por volta de quase 3 horas da manhã eles estavam exaustos, porque tinham passado o dia trabalhando, e entrou pela noite. Quando eles estavam já ali cansados, irmãos, para um ônibus colocado de aquelas irmãzinhas de chinelinha rasteira. Quando entrou e disse: pastor, pode sair todo mundo, porque agora quem vai entrar no clamor somos nós. E elas ficaram na sala clamando e clamando. No dia seguinte começou a votação. Foi um dia de luta, um dia de muita batalha. A televisão do mundo inteiro estava lá, grandes emissoras do mundo inteiro, porque eles queriam mostrar o dia da aprovação, da legalização do aborto. Seria algo esplêndido para o Brasil. Chegou uma hora que ela disse que pensava que ia perder, saiu para um canto, foi chorar e disse: Deus, eu tenho dedicado a minha vida aqui, Deus, mas não tenho conseguido, Deus, será que eu perdi tanto tempo? E quando ela volta daqui a pouco, começa a votação, irmãos, e para a glória de Deus, quando na hora da votação que foram ver, nós que éramos contra, ela diz, o aborto, ganhamos por 34 votos a 0. Deus foi glorificado naquela noite. Presta atenção numa coisa: quando deu o resultado que o aborto não foi aprovado, todas as câmeras foram desligadas. A Globo desligou a sua câmera, a Record, todas as emissoras desligaram as suas câmeras. Sabe para quê? Para não ver o povo de Deus se abraçando, falando em línguas e glorificando a Deus pela vitória que tinha alcançado. Nós estamos correndo demais, irmãos, não estamos tomando posição nenhuma. É hora de parar. Pare, permaneça de pé e veja o que Deus começará a fazer na sua vida. Precisamos tomar uma posição, irmãos, porque nós estamos preocupados demais na nossa placa, na nossa igreja, no nosso ministério, e Deus não olha para isso. Deus, Ele quer uma igreja invisível, independente de nada, e nós somos livres para adorar o Senhor. Você é livre, meu irmão. Minha irmã, você é livre para servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto, irmão. Deus vem buscar a sua igreja. Deus vem buscar você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, o poder da fé se manifesta no louvor. Por isso, o louvor é uma hora de maior guerra nossa, porque nós não conseguimos louvar como convém louvar. Porque no meio de toda adoração, ainda há quem louve mastigando chiclete. Ainda há quem louve fazendo um joguinho no celular, ou mandando uma mensagem, ou recebendo, e o louvor troando lá e tal coisa. Precisamos tomar uma posição, irmãos. Se você quer que as barreiras caiam diante de você, se você quer ter vitória, se você quer romper com o sobrenatural, está na hora de nós levarmos um verdadeiro louvor ao nosso Deus. Porque quando nós estamos louvando, Deus está guerreando por nós. A Bíblia diz que eles pararam e eles se reuniram naquele lugar, e Josafá estava lá, e estavam todos armados, mas na
frente estava o louvor, na frente estava a adoração. E quando eles saíram louvando o Senhor, irmãos, enquanto eles louvavam, Deus armou uma situação e eles começaram a guerrear uns com os outros, a se matarem. E quando o Josafá chega no dia seguinte, irmãos, o Senhor já tinha dito: amanhã darei vitória. Por que Deus não dá vitória hoje? Ele diz assim: é hoje. Geralmente Deus diz assim: amanhã. Irmão, porque sempre depois de uma noite vai vir um novo dia. E nessa espera é o tempo do agir de Deus. E quando eles chegaram ali, só viram cadáveres. Tudo que eles tinham estavam ali, irmãos. E aí Josafá chega e pegou todo o despojo da guerra, tudo que eles tinham, eles tomaram. Mas, irmãos, não era pouco. Um dia foi pouco, 2 dias, 3 dias. Já estava no 4º dia. Irmãos, Deus vai mandar tanta abundância na sua vida quando você aprender a adorar o Senhor. Aleluia! Por isso que Deus nos deu esse nome, lugar de adoração. Um dia nós estávamos aqui louvando, e quando no dia do Carói estava aqui, no último dia, Deus me trouxe à mente. Eu disse: a partir de agora esse lugar será chamado lugar de adoração. E nós estávamos fazendo algumas coisas erradas, e entre elas, sabe o que? Nós queríamos o culto da vitória. Porque no culto da vitória a gente vem buscar a nossa vitória. E aí todo mundo vinha buscar a vitória, e não estava vindo muita gente para a igreja. E Deus, na hora do louvor, falou comigo bem aqui e disse: está errado. Eu disse: Senhor, o que, Senhor? O Senhor disse: a motivação está errada. Eu entendi na mesma hora, quando o louvor subiu e disse: irmãos, a partir de hoje não tem mais culto de vitória, teremos culto de adoração e de intercessão. Porque se você quer vitória, primeiro, meu irmão, louve. Primeiro adore. Sem reserva, adore ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe que algumas pessoas até desistiram da igreja porque queriam um pacote já pronto. Se for para o culto da vitória, é porque eu vou receber a minha vitória. Aí Deus disse: não é desse jeito. Se você quer vitória, primeiro adore. Se a gente adorar, irmãos, pode ficar tranquilo, a tua vitória vai bater na tua